A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. E mais uma vez pedi para os irmãos aí que dê um likezinho e envie esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus chegue, né, irmãos? E nós aí possamos aí cumprir o ID através desse instrumento que é o nosso canal aí no YouTube. Os Salmos, palavra de Deus, o salmista Davi, escrevendo aqui no Salmo de número 4. Eu vou ler o versículo de número 8 e vou comentar um pouco sobre o capítulo de número 4. O versículo 8 diz assim: Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. Davi, meu irmão, minha irmã, aqui no contexto dos Salmos de número 4, ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão se revoltou contra Davi, estava atentando contra a vida de Davi. E Davi, no momento de angústia, né, ele escreve esses salmos. Não só de angústia, mas também de confiança, porque os salmos de Davi, ele tem essa característica, né, meu irmão, minha irmã. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Por quê? Porque a gente percebe pelos escritos de Davi. Quando Davi pecou lá com Betseba, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar e se arrepender. Quando Natã chegou até Davi e confrontou ele pelo pecado que ele havia cometido, ele não ficou irado com Natã, ele não se revoltou, né? Ele não negou o pecado dele, ele simplesmente se prostrou e foi clamar ao Senhor pedindo misericórdia. Mas, infelizmente, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados nós sofremos, né? Apesar da palavra de Deus dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, nós sabemos que as consequências desse pecado e nós vamos carregar, nós vamos sofrer durante a nossa caminhada aqui na terra. Isso acontece com Davi. E Davi, nos Salmos primeiro, ele começa pedindo misericórdia ao Senhor, falando: Senhor, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, da minha angústia, me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Interessante que Davi vai dizer que ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Apesar do sofrimento, das lutas que Davi estava passando, da perseguição, ele tinha convicção de que o Senhor estava no controle e que o Senhor que tem o mantido vivo até aquele momento, né? Nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que Davi ele foi perseguido não só por Absalão, Saul, por várias vezes tentou contra a vida de Davi. E Davi, meu irmão, minha irmã, ele sempre perseverou em justiça, buscando a Deus, buscando a proteção de Deus. Algumas vezes ele teve até a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou porque ele era temente a Deus. Ele entendia que as coisas na vida dele iriam acontecer no tempo de Deus, não no tempo dele. Às vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, meu irmão, minha irmã, nós temos que buscar essa confiança, confiando de que o Senhor irá cuidar de nós, mesmo que as circunstâncias venham dizer que não. Os irmãos lembram de Mesaque, Sadraque e Abidnego? Quando Nabucodonosor foi lançá-los no lago lá de fogo, né? Mandou esquentar mais de 7 vezes mais para queimar aqueles jovens ricos, né? Aqueles jovens homens de Deus, aqueles jovens que não se prostraram diante daquela imagem que Nabucodonosor havia feito para adoração a ele próprio. E quando Nabucodonosor fala com eles, o que eles dizem? Ó rei, não se preocupa. Se nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não quiser, não tem problema. Seja feita a vontade do nosso Deus. Eu estou aqui parafraseando. Seja feita. É isso que aqueles jovens falaram. Era isso que eles queriam dizer. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E assim Deus o fez. Aqueles jovens estavam diante da fornalha, meu irmão, minha irmã.
Eles não tiveram dúvida de que o Senhor iria cuidar deles, seja nessa terra, né, na esfera terrena, ou na esfera espiritual. De qualquer jeito, meu irmão, minha irmã, a nossa vitória é garantida. Porque nós não atentamos para as coisas que se veem. Às vezes o crente sofre, sabe por quê? Porque ele fica preocupado muito com as coisas aqui da terra. Ele esquece, nós esquecemos, irmãos, que somos peregrinos. Que a nossa morte é apenas uma continuidade da nossa vida com Cristo. Às vezes nos esquecemos disso, precisamos tomar posse da palavra de Deus. Tomar posse de que o Senhor é o nosso pastor e com ele de nada sentiremos falta. E Davi tem essa convicção. Ao ponto de Davi dizer, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Sacrifício de justiça. Nós precisamos oferecer, meu irmão, minha irmã, sempre o melhor ao Senhor. A nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Paulo vai chamar do nosso culto racional, vida santificada, confiando na providência de Deus, confiando na proteção de Deus. Lembra do Salmo 91, onde ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não importa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque eu estou à sombra do Onipotente, você está à sombra do Onipotente. O Senhor é o seu pastor, então confia, não se desespere, não entre em pânico. Faça como Davi, confie no Senhor e diga, em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar. Diante da adversidade, diante das lutas, confie no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não fique aflito diante da fornalha, não fique aflito diante das águas, não fique aflito diante das guerras, não fique aflito diante da fome, não fique aflito, meu irmão, minha irmã, diante do sofrimento, porque o Senhor é o seu pastor e com ele você não sentirá falta de nada. Com ele você vai saber estar contente, tanto na abundância como na escassez. Com ele você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.